Oi, gente, meu nome é Rebeca Amaral, eu sou do terceiro ano do ensino médio. E eu sou a Bia, eu também sou do terceiro ano do ensino médio. E eu sou o Wellington, professor de Educação Física do ensino médio. E só cortando aqui um pouquinho o foco do podcast, hoje é aniversário de Wellington, gente, parabéns! Aê! E hoje a gente vai falar sobre os jogos internos da nossa escola, o Ginseng. Então, como surgiu a ideia de criar os jogos aqui no colégio? Então, eu entrei na instituição aqui em 2018 e quando nós começamos aqui a assumir a Educação Física, eu e um outro professor chamado Anísio, através da Isamara, que era a coordenadora, surgiu a proposta assim, nós temos que fazer algo para o colégio. Tá? Só que a gente queria algo diferente, a gente não queria fazer um interclasse. Né? A gente trouxe uma proposta nova. Né? A primeira coisa foi o seguinte, a gente acredita muito na questão do esporte da escola. Né? Então, a ideia principal do Ginseng, da criação do Ginseng, é que a gente teria que fazer algo diferente. E não ser somente a introdução de disputa de modalidades esportivas, sala contra sala. Né? Então a gente começou em 2018 com a primeira edição e o grande lance foi assim, como que a gente vai fazer, né, esses jogos e envolver todo mundo? E aí surgiu essa ideia dos jogos internos do Colégio Sêneca dentro do formato que ele é hoje, que foi algo assim, bem desafiador e diferente em relação a tudo que existia dentro de jogos escolares. Certo. Bom, agora a gente quer saber quais foram os principais objetivos para a criação do Ginseng e como ele afeta na dinâmica escolar em relação a benefícios para os alunos. Isso. Então, a ideia inicial do Ginseng, assim, o objetivo principal do Ginseng, nós tínhamos como objetivo criar algo que fizesse a socialização dos alunos. Porque a gente vê muito assim, aquela questão da disputa, né, de uma turma contra a outra e tal, e a gente falou, não, nós temos que envolver a escola toda. Então o Ginseng hoje ele é formado da seguinte forma, nós temos, né, o terceiro ano liderando uma equipe e o segundo ano liderando o restante, a outra equipe. Então é uma disputa em duas equipes. E para que houvesse essa socialização, nós pegamos o resto da escola, o restante da escola, né, do primeiro ano do ensino médio até os anos iniciais, e fizemos a divisão desses alunos. Tá? Dessa forma não ficou sala contra sala. Ficaram grupos da equipe amarela contra grupos da equipe laranja. Né? E desde o começo a escola leva essas duas cores, que são cores da equipe, as cores que os alunos defendem. O terceiro ano ele tem a prerrogativa de escolher a cor, então normalmente a cor que ele assume no segundo ano ele leva consigo para o terceiro. Tá? E o segundo ano que está entrando fica com a outra cor. Esse ano, a equipe do terceiro ano com a equipe amarela já tem um pouco mais de experiência, porque participou ano passado, né? E equipe do segundo ano com a equipe laranja. E o restante da escola toda é dividido. Tá? Com isso aí nós temos salas, séries, por exemplo, que tem 3 turmas. Então os alunos não jogam sala contra sala, e sim equipe contra equipe, dividido, todo mundo. Então tem ano que o aluno entra na equipe amarela, tem ano que o aluno defende a equipe laranja. E com isso a gente busca a formação de todo mundo. Para o pessoal do ensino médio, tem a questão assim, quando eles estão no segundo ano, é o primeiro momento que eles têm, que vocês tiveram ano passado, de assim, como participar de algo, como organizar algo grande. Né? Porque o Ginseng exige uma estrutura muito grande por parte da escola e principalmente por parte dos alunos, que até então tudo que vocês fazem é proposto para vocês. E a partir do segundo ano vocês são obrigados, né? Vocês são convidados, na verdade, a liderar as equipes. Então isso, dentro da formação pessoal de vocês, é muito importante. E uma coisa que eu digo, assim, por ser um evento escolar, às vezes vai ser o evento mais importante da vida de vocês. Né? Então, vocês vão ter, dentro da sua formação pessoal, na vida toda, muitos não vão para a área esportiva, então não vão ter a possibilidade de participar de uma equipe de competição. E o Ginseng, além de tudo, é uma competição. Né? E é uma competição que vocês sentem bem na pele como ela é acirrada, né? Sim, ano após ano como ela é acirrada. Então a gente, né, um dos objetivos do Ginseng é unir os alunos, possibilitar a participação de algo grande, que é participar de uma competição, né? E tem para mim o que é mais importante, que é o que fica do Ginseng.
que é através da questão social, da prova social, o tanto que vocês mobilizam. Então, o GISEM é algo que a gente realiza hoje, que ele passa dos muros da escola. Então, a gente não se beneficia, né? Não somente os alunos se beneficiam com o GISEM, a sociedade de conquista se beneficia com o GISEM, a sociedade mais carente, né? Sim. El, você podia falar um pouquinho sobre a nossa, não sei como é que se fala, a prova das cestas básicas, da arrecadação de roupa? De onde surgiu essa ideia de fazer essa prova? Então, quando nós criamos o GISEM, a gente queria algo, como eu disse, algo diferente, assim, e algo que abrangesse um pouco mais. Então, o que nós trouxemos para o GISEM? Além das modalidades esportivas, né, dos esportes de quadra, nós trouxemos um conceito chamado esporte da escola. Tá? Isso foi a primeira mudança, onde que os alunos fazíamos adaptações para tentar a área esportiva. E não ficou só no esporte, foi para a área social também. Então, nós pensamos bem e falamos, olha, nós temos que dar oportunidade para esses meninos verem outra realidade que é totalmente diferente da realidade que eles vivem. Como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos envolvê-los na questão social. E através dessa ideia de montar, antes não eram cestas básicas, a gente arrecadava só mantimentos, né? E depois do terceiro ano, nós estamos no 8º ano de GISEM, depois do terceiro ano nós começamos a colocar a questão das roupas também, né? Devido a uma demanda e uma necessidade. Então, assim, nós vimos que através dessa questão, incluir essa questão social dentro da competição, poderia despertar nos alunos essa questão da solidariedade, né, da empatia, né, ver a realidade da população mais carente de conquista, coisa que muitos não têm ideia que existe, né? Então a prova social hoje para mim é uma das provas mais bonitas que tem. E é a prova que participa todo mundo do GISEM. Todo mundo tem oportunidade de participar. Por exemplo, ó, você às vezes não nada, você não vai participar da natação, mas na prova social você nada, você participa. Né? Você não joga vôlei, mas da prova social você participa. Então todo mundo está envolvido, as famílias estão envolvidas na prova social. Então, eu acho bacana quando eu chego num ambiente, por exemplo, às vezes eu vou dar um personal num condomínio, chega lá, tem uma caixinha, teve um ano que eu vi isso, tinha uma caixa na porta da casa da criança. Eu falei, mas o que é isso aqui? Escrito GISEM? Não, tinha, que eu recolho aqui no meu condomínio para a prova social do GISEM. Então, olha como que envolve todo mundo da escola, né? E isso é muito importante. Certo. A gente também gostaria de saber como funciona a organização dos jogos por trás dessa equipe tão grande que está por trás do GISEM. E também por parte dos alunos e da coordenação. Isso. O GISEM é algo assim desafiador, na verdade, né? E nós tivemos assim no primeiro ano de GISEM, após a realização do GISEM, nós vimos assim como foi difícil criar, mas também nós vimos assim, poxa, a gente pode fazer muito mais do que isso. A gente pode ofertar muito mais para os alunos do que isso aqui, né? Então, assim, hoje o que a gente faz? Primeira coisa, a gente estabelece a data do GISEM. Qual que é a data do GISEM? Ó, dentro do calendário letivo, nós temos essa data, né? Esse ano nós teremos aí dia 26, se eu não me engano, de julho, o atletismo, e depois, de 18 a 21 de agosto, o GISEM, propriamente dito, né? Então, primeiro a gente consegue, hoje a gente divide o GISEM em etapas, porque a gente não consegue realizar tudo que a gente oferece. E o GISEM ele é tão diferente que assim, as pessoas não acreditam. Quando eu comento o tamanho da competição, o pessoal fala, não tem capacidade de vocês fazerem isso. Então, assim, é algo que é muito trabalhoso. Então, estabeleceu a data, a gente vai atrás de um local. Conseguiu alugar um espaço para a gente atender uma parte do GISEM, e aí a gente começa a montar. A gente faz a divisão dos alunos. Essa divisão ela é feita dentro de sala de aula através da sorteio. Tá? Então, todo ano a gente sorteia os alunos da educação infantil até o primeiro ano do ensino médio. Depois das equipes estarem montadas, né, estarem separadas, divididas já, e eles já saberem qual time que eles vão defender, o segundo ano a gente ensina eles como montar uma equipe de competição. Então, a gente oferece para eles, por exemplo, a possibilidade deles ajudarem a organizar o time dentro de cada área. Então, a gente coloca lá uma equipe de esportiva, uma equipe financeira, uma equipe de artística, de marketing. Então a gente envolve várias áreas. E isso os meninos que fazem, sob a nossa supervisão. Depois deles estarem cientes disso, a gente começa a fazer as ações dentro da escola, né? As primeiras ações que a gente faz na escola, que libera para vocês, junto com a coordenação, estabelecer datas para que vocês envolvam os meninos. Que vocês consigam trazer os meninos para vocês, para conhecer as equipes, ajudar na questão das provas sociais. E a parte técnica fica com a educação física.
Então, eu passo para os alunos todas as provas que vão ter, o calendário de provas que vão ter, o horário que vai acontecer, e a partir daí a gente começa a fazer a inscrição das competições. E assim, e o G100 ele não é só esporte. Então hoje o G100 hoje ele entra esporte, arte, educação, entra jogos e brincadeiras antigas, né, entra prova social. Então tem opção para todo mundo participar. E a gente preocupa sempre assim, em criar um ambiente onde que todos possam participar. Não sou habilidoso nisso aqui, então eu vou fazer prova de desenho. Não sou habilidoso nisso, então eu tenho a possibilidade. É um evento que envolve a escola toda. E ele só funciona com a participação de todos. Então, assim, para vocês terem ideia, Simone é uma peça muito importante dentro do G100. É ela que separa tudo. O departamento de marketing aqui é muito importante. Sem a imagem ou eles transmitirem o que está acontecendo no G100, não toma essa proporção, né? O pessoal de apoio, né, nos auxilia muito. O G100 hoje ele tem uma equipe de arbitragem que a gente contrata, e essa equipe de arbitragem todo ano a gente vai formando. Então a gente mostra, depois do regulamento pronto, a gente manda para a equipe de arbitragem, eles estudam a arbitragem ali, as provas que tem, que são provas adaptadas, né, são baseadas no esporte da escola. Então, assim, tem adaptações algumas provas. Então eles estudam para poder, na arbitragem, no dia dos jogos, eles poderem avaliar, né, as provas da forma mais correta, né? E a pontuação do G100, a gente chama os alunos para acompanharem a pontuação. Então a competição ela acontece prova a prova, né, várias séries disputando ao mesmo tempo, e os meninos vão controlando junto com o funcionário da escola essa questão da pontuação. Então hoje fica tudo muito claro para os alunos, né? Agora é algo assim que só dá certo porque todo mundo da escola está envolvido. Então do bis lá da recepção, né, da escola, até os diretores da escola. Então, todo mundo está envolvido, por isso que dá certo. E o principal, porque os alunos acreditam no G100. Então, isso que é o legal. Então, eles compram essa ideia mesmo e faz o G100 ser esse evento tão grandioso que é aí. Tá, Well, para mim, uma das melhores provas é a abertura, a dança. Sim. E eu queria que você falasse um pouco do que você acha, porque ano passado a gente ganhou a abertura, graças à Júlia, ela fez uma abertura linda. E Sim. Eu queria saber a sua expectativa e o que você acha dessas. Olha, a prova de abertura, ela é legal porque é o seguinte, mostra para todo mundo a potencialidade dos alunos. Então eu acho legal, você pega os meninos do 6º ano, do 7º ano, envolve com o pessoal do 2º e 3º ano do ensino médio, né? E a prova de abertura ela é baseada no tema da escola, anual. Então eles têm que fazer uma coreografia, né? Podem explorar as músicas e movimentos ali e tem que estar ligado ao contexto do tema anual do colégio, né? E ano passado foi o primeiro ano, até no ano anterior, a prova era realizada somente como prova de participação. Então, as equipes apresentavam, as duas equipes ganhavam ponto. E ano passado foi o primeiro ano que nós fizemos com o júri técnico mesmo. Então, vieram dançarinas, professoras de balé, né? A Suzana Arabesque, que é uma pessoa de uma formação excelente, que na cidade é muito conhecida, e ela ficou assim encantada com o que ela viu, né? E assim, a apresentação do ano passado, para mim, foi uma das melhores que teve. Eu confesso muito que eu não assisto quase nada do G100. Eu não consigo assistir quase nada, porque na hora que começam as provas, a minha preocupação é em fazer o G100 acontecer. Então eu posso dizer o seguinte, que a única prova que eu consigo assistir é a prova de abertura, né? E cada ano se supera, né? Eu fico encantado, porque não é algo assim que, olha, vamos contratar um coreógrafo, vamos fazer... Não, é coisa de vocês mesmo. Então a gente vê o potencial dos alunos nesse momento, né? E eu fico muito feliz com essa prova. Para mim é uma das melhores que tem. Bom, agora a gente quer saber quais são os principais desafios encontrados na organização dos jogos e na realização deles. Então, assim, é grandioso, né? O G100 é muito grande, né? Então a gente procura organizar tudo de uma forma que dê certo no dia, né? Só que às vezes a gente depara com algumas situações e a gente tenta reorganizar. A questão da logística dos alunos, isso para mim é o que é mais complicado. Então, só para vocês terem ideia, assim,
sai da escola, normalmente aqui no dia que os jogos acontecem fora da escola, 6, 8 ônibus da escola. Então, colocar todo mundo dentro desse transporte, ir até o local, isso tudo tem o horário certo para sair, o horário certo para chegar e a gente fazer a competição acontecer. Então, assim, às vezes os alunos reclamam um pouco, mas a tal prova estava em tal horário e não aconteceu tudo. A prova está marcada para aquele horário e muitas vezes o aluno não aparece. A gente tem uma regra no G100 que é a questão do WO. A equipe não compareceu para a competição, ela é eliminada. Mas a gente faz de tudo para não acontecer o WO. Porque eu acho assim, você ganhar uma competição porque o outro não foi, não é algo legal, sabe? Então esses são os grandes desafios. Fazer os meninos entenderem que eles precisam respeitar o horário das provas. Eles precisam estar naquele local, naquele momento ali marcado. E muitas vezes o aluno ele acaba não entendendo isso aí e acaba se desviando um pouquinho, né? Então eu acho que isso aí, essa questão da logística hoje é o mais complicado, mas a gente consegue fazer, né? O que nós vamos fazer esse ano? Esse ano nós vamos fazer, tem umas novidades, acho que tem perguntas sobre novidades desse ano ou não? Tem. Então eu vou esperar, então depois eu falo, então, tá? Mas eu acho que a maior, assim, o ponto mais difícil da realização do G100 é a questão da logística mesmo, tá? Tá, aproveitando que você estava falando, me fale das novidades e principalmente dos jogos novos que vão ter no G100 esse ano. Isso. Então vamos lá. A gente divide o G100 em 2 etapas, né? Até no ano passado acontecia o Festival de Atletismo. O atletismo ele faz parte do G100 desde a primeira etapa, é uma das únicas provas que elas estão conosco aí desde a primeira etapa. Então hoje o atletismo ele acontece num momento, que vai ser dia 26 de julho, tá? E depois vem as provas normais. E esse ano o que tem de novidade é que nós vamos fazer o Esquenta G100. Então o que é o Esquenta G100? A partir de... Vocês retornam do recesso dia 14. Na próxima semana, na sexta-feira, nós já teremos algumas provas do G100 sendo realizadas aqui no colégio no intervalo de aula. Então o ensino médio vai acontecer nesse horário do intervalo do ensino médio. Então nós vamos antecipar algumas provas. O objetivo do Esquenta já é para, o próprio nome fala, esquentar a competição, né? Dar a possibilidade da galera já começar a vivenciar o esquema do G100. Então as provas individuais, igual embaixadinha, pula corda individual, né? Essas bamboleia, essas provas vão entrar no Esquenta do G100, tá? Então nós vamos ter 3 semanas de competição antecipada com algumas provas. E o que entra de novidade esse ano é que a educação infantil e fundamental 1 ele vai entrar no atletismo esse ano. Então nós já vamos fazer o primeiro ano, o atletismo vai ser aqui, tá? Esse ano vocês terão provas cooperativas, esporte cooperativo. Então o que é isso? São provas de desafios, onde que vão envolver alunos do 6º ao ensino médio participando da mesma prova no mesmo momento, tá? Então a prova cooperativa ela entra esse ano. Dentro das provas adaptadas, esse ano nós teremos o vôlei mesa, que é algo novo aí para a galera, que a galera está gostando muito. Como deu certo a questão do futevôlei, nós vamos abrir para outras séries também. Antes ela estava restrita somente ao ensino médio, né, aos alunos do ensino médio. Ano passado nós colocamos o tênis individual, esse ano, e deu muito certo, foi muito legal. Esse ano já vai ter o tênis em duplas, tá? Que é uma prova também que chama muita atenção, mas essa prova vai ser aberta também. Fundamental 2, ensino médio, todo mundo participando junto, tá? E entra também em provas de natação, que antes era só nadar. A gente quer dar mais oportunidade. Então esse ano entra um desafio de prova de pernada de natação. Então a galera vai poder atravessar a piscina só batendo perna, tá? Então assim, a gente vai adaptando os jogos para que cada vez mais pessoas possam participar, tá? Certo. Bom, a gente queria te pedir para ajudar a gente a aconselhar os alunos a como lidar com certos resultados que talvez não eram esperados em relação a vencer os jogos mesmo. Sim. Assim, os jogos internos do Sênica, ele é uma mistura de emoções, né, de sensações aqui, né? Eu vejo assim, e que eu acho interessante é que durante a realização dos jogos, como eu rodo a competição toda, eu fico olhando para os alunos e você vê várias sensações ali, né? Então tem gente que fica muito ansioso, tem gente que fica nervoso demais, né? Tem gente que já fica irritado com o resultado. E eu falo o seguinte, que tudo que acontece aqui no G100 é um aprendizado para a vida, para nós.
Quando eu falo que o G100 vai além da escola, é nesse sentido, sabe? Então, assim, aproveitem o G100 da melhor forma possível, curtam o G100. Eu sei que a gente busca ser o melhor naquilo ali, mas só o fato de você poder participar de algo, dessa grandiosidade, cara, já é algo muito importante. Eu vejo assim, eu lembro que eu queria citar uma prova aqui, que esses alunos não estão mais conosco, né? E eu lembro assim, eles sempre participavam em provas adaptadas, devido à condição deles, né? E ano retrasado, ano passado, eles entraram, foi o primeiro ano que eles entraram valendo, né? Na prova de tiro ao alvo, né? Com bodoque, né? E a pontuação deles foi tão grande que foi absurda em relação a todo mundo, né? E esses meninos ficaram numa felicidade, eles ficaram numa alegria. E eu lembro que eles chegavam perto de mim e falavam assim, todo ano eu quero participar disso aqui. Então isso teve um efeito tão legal para eles, né, que isso marca muito a gente, sabe? Tem aluno que vira para mim e fala assim, olha, esse ano eu tô com medo de participar, porque veio fulano de outra escola para cá esse ano, então tá mais difícil. Eu falei, cara, é um aprendizado, então você vai ter que se dedicar mais para essa prova. Então a questão do resultado do G100, ele é consequência daquilo que você vai fazer ali, né? Como é competição, então uma equipe sempre vai ganhar, a outra vai, né? Não vai ter esse sucesso, né? Então a gente tem que aprender com isso. E a nossa vida é isso, né? Na nossa vida a gente não só ganha, né? Nossa vida é feita de momentos ali. Agora é o que eu falo, você quer algo, você tem que se dedicar. Você quer passar a fazer vestibular para quê? Psicologia ou cinema. E você? Medicina. Medicina. Então você sabe que a concorrência é muito grande. Então, quanto você está se dedicando para entrar na faculdade que você quer? Então é o que eu falo, quanto você está se dedicando para disputar o G100? Né? Então, depende muito da gente. Mas o conselho que eu dou é assim, se prepare, escolham as provas de forma correta, né? Escolha as provas que mais te atraem. Às vezes você não é muito bom em uma prova, mas o pouco que você vai contribuir na prova pode diferenciar o resultado da competição. Tá? Então, quando a gente termina os jogos na BB no último dia e a gente volta para o colégio, eu queria que você falasse como é que é a somatória de pontos e como é que você premia as pessoas, a premiação e tal. Isso, legal. A contagem de pontos na primeira etapa lá do G100, no esquenta G100, né, antes do atletismo, ela já vai começar a ser pontuado, né? Então, assim, depois dos jogos todos tudo montado, tudo tabulado, os dias, as provas, horários, tudo, a gente monta uma tabela de pontuação. E essa tabela de pontuação, os alunos, os representantes da equipe amarela e laranja, do segundo e terceiro ano, eles têm acesso durante a competição. Então, todo jogo, o árbitro ele assina uma súmula e eles nos entregam uma súmula com o resultado. E a pontuação é 10 ou 6. Tá? 10 para o primeiro lugar, para o vencedor, e 6 para o segundo lugar. E a gente vai preenchendo essa tabela conforme vai acontecendo os jogos. Tá bom? Esse ano, o que tem de diferente? A gente entende assim, a equipe que ganha, eu costumo até falar assim, quem ganha o G100 não é o terceiro e não é o segundo ano. Vocês são os representantes de um time muito grande. Então vocês vão lá receber o troféu. E devido a isso, esse ano nós vamos fazer uma premiação geral, igual a gente faz todo ano, com a somatória geral de pontuação, tá? Lá no G100zinho, que é a Educação Infantil Fundamental 1, eles têm a competição deles, é feito ponto a ponto, só que no final da competição, a gente gera uma pontuação como se fosse uma prova normal. Então, quem ganhou o G100zinho, a equipe que venceu o G100zinho leva 10 pontos na pontuação, na equipe principal do G100, e quem ficou em segundo lugar ganha 6 pontos. Tá? Então, o G100zinho, ele entra na pontuação também. E fora isso, todas as provas elas entram nessa pontuação. O que a gente vai fazer de diferente esse ano? Até para valorizar ainda mais os alunos. Esse ano nós vamos premiar por série. Então, nesse ano nós vamos ter o resultado geral, que é o que tem todo ano, e nós vamos ter a premiação por série. Então, acabou a competição, eu vou fazer o levantamento da pontuação do 6º ano. A equipe que tiver mais pontuação amarela ou laranja vai ganhar um troféu também. Tá? Dessa forma, a gente acredita que vai valorizar mais essa turma. Né? Imagina só você chegar no colégio, lá na educação infantil, e ir participando do G100. Né? Poxa, e você poder chegar no final e falar assim, olha, cara, tal ano eu ganhei, esse ano eu ganhei, ou sempre ganhei o G100.
Olha que legal isso aí, né? É uma história, né? Isso vai entrar para a memória de vocês aí, né? Então, esse ano a pontuação vai ser feita dessa forma. E fora isso também, nós temos a premiação de aluno destaque, né? Esse aluno destaque não é só quem marca mais ponto no G100. Então, a gente coloca como critério para o aluno destaque a questão da pontuação, participação em provas, a questão do fair play, né, do jogo limpo, a questão da ética desse aluno dentro dos jogos, né? Esse aluno, será que esse aluno ele é um aluno que agrega a equipe? Ou é aquele aluno que só, isso aí não me interessa, não é minha prova, não vou. Não. Então, desde o começo, a questão do G100 é o seguinte, cara, a gente tem que, né, dar a possibilidade dos alunos terem uma formação além da questão esportiva. Então, tudo isso faz parte do G100, né? Então, fora a premiação, o troféu para as equipes campeãs, né? E para as séries campeãs, os meninos do G100zinho também recebem uma medalha, todos recebem a mesma medalha, tá? Que é uma medalha de participação. E a pontuação geral, que é o que chama muita atenção aí de todo mundo aí, tá? E o legal é o seguinte, que pelo fato de ser 10 e 6 pontos, não abre muito, né? Nós já tivemos ano aqui de ter 2 pontos de diferença, cara, na pontuação final, né? Então, assim, isso aí a gente conta, reconta, os meninos contam com a gente, confere tudo com a gente, né? Então é uma competição muito emocionante. Certo. A gente também queria saber se os objetivos iniciais da criação do G100 foram atingidos e se surgiram novos objetivos no caminho. Olha, o G100 eu falo que ele é algo assim que surpreende muito, cara, porque cada ano a gente modifica um pouco mais e busca um pouco mais e explora um pouco mais o G100, sabe? Desde o começo a gente conseguiu atingir os objetivos. Eu falo assim que quando termina os jogos e um aluno que não tem muita habilidade, a família me procura e fala assim, olha, por causa do G100 meu filho entrou na escolinha de vôlei. Olha, por causa do G100 meu filho está no futebol. Por causa do G100 nós entramos no grupo para fazer trabalho voluntário. Isso mostra que o G100 está dando certo, né? Então ele vai muito além, né, do que só a competição ali. E o que a gente vê que o G100 está dando certo, assim, e a gente consegue cumprir os objetivos dele, né, que são traçados, é de ver a alegria dos meninos chegar assim, desde o primeiro dia de aula, né? Ei, que dia é o sorteio do G100? Que equipe que eu vou entrar esse ano? Então isso é o legal, isso você vê que a gente consegue atingir os objetivos. Porque se fosse algo diferente, talvez não conseguiríamos, né, ter esse retorno dos meninos. Tá, Well, a gente agradece você ter vindo aqui hoje, mas só um pouquinho antes de finalizar, eu queria que você desse um conselho para todas as equipes, para todos os alunos e relembrasse a data de cada coisa. Então vamos lá, quando nós retornarmos agora, depois do recesso de São João, dia 18 a gente tem o primeiro esquenta do G100, tá? 2 semanas depois, no dia 26, nós teremos o Festival de Atletismo lá no Lomantão, onde que vai acontecer no dia anterior aqui no Colégio para Educação Infantil e no dia 26 lá no Lomantão pro Fundamental 2 Ensino Médio. E esse ano tem novidade, tem uma prova extra esse ano lá no Lomantão também. E depois do dia 18 a 21 de agosto será o G100, acontecimento do G100. Tá? 18 é uma segunda-feira, à noite, onde nós teremos a prova de abertura esse ano à noite. Tá? E 2 dias de competição aqui para o Fundamental 2 e Ensino Médio e um dia de competição lá na ABB. E nesse meio tempo ainda nós teremos a prova de Brawl Stars, né, que chama, que o marketing organiza esse evento, que vai valer para o G100 esse ano. Tá? Então é uma competição de jogos eletrônicos bem interessante que os meninos vão poder montar os times deles, aqui, as equipes deles, com os alunos do 6º ano jogando com os meninos do 3º ano. Tá? E o recado que eu dou para vocês, galera, é o seguinte, aproveitem o G100, que nós vamos fazer o melhor G100 de todos. Ai, que assim seja. É isso, gente. Obrigada por assistirem. Obrigada, Well. Valeu. E até o próximo episódio, gente. Beijo para vocês. Até mais.